Ande como se nada te afetasse. A mente que ninguém consegue dobrar. Napoleon Hill, o impacto invisível do autocontrole. Há um tipo raro de pessoa que atravessa tempestades sem deixar que o mundo descubra onde dói. Você já viu alguém assim? Enquanto outros desabam diante da pressão, essa pessoa permanece serena, firme, quase inabalável. Não porque não sente, mas porque aprendeu algo que a maioria nunca entende. Aquilo que te controla não é o ataque que você sofre, mas a reação que você entrega. E é exatamente aqui que nasce a diferença entre a mente que se dobra e a mente que governa. O que faz alguém enfrentar traições, críticas, injustiças e perdas sem permitir que isso determine o seu valor? Porque alguns conseguem caminhar por terrenos perigosos carregando uma paz que parece inexplicável. Existe algo por trás dessa força silenciosa. E é isso que você vai descobrir agora. Porque se você não aprender a dominar sua própria reação, sempre haverá alguém tentando dobrar você. Sempre haverá uma palavra lançada para te atingir, uma atitude calculada para te tirar do eixo, uma provocação sutil que só tem uma finalidade: te ver perder o controle. A grande verdade é que a maior batalha da sua vida nunca aconteceu fora, mas dentro de você. E enquanto você continuar acreditando que são as circunstâncias que determinam seu estado emocional, você continuará vulnerável. É aqui que muitos falham. Eles lutam contra o mundo inteiro quando deveriam aprender a conquistar o próprio coração, porque a mente que ninguém consegue dobrar nasce de uma decisão íntima e espiritual, a de se tornar o senhor da sua própria presença. A palavra diz que o domínio próprio é fruto do Espírito. Isso significa que não é um esforço humano isolado, mas uma construção interior guiada por Deus. Quando você aprende a agir como se nada te afetasse, não é porque você se tornou frio, mas porque se tornou forte. Não é que você ignore a dor, é que você não permite que ela dite quem você será. E essa postura, quando amadurece dentro de alguém, muda absolutamente tudo. Ela devolve dignidade, devolve clareza, devolve propósito. Você para de reagir ao que não merece sua energia e começa a direcionar sua vida com intencionalidade. Hoje você vai entender o caminho para essa blindagem emocional. Não para fingir força, mas para viver com força real. Porque existe um nível de maturidade espiritual onde você escolhe o que te afeta, escolhe o que te molda, escolhe o que te acompanha, e quando essa consciência se estabelece dentro de você, ninguém mais consegue acessar o seu ponto fraco, ninguém mais determina seu humor, ninguém mais dita seu valor. A partir desse momento, quem te lidera não é o caos, mas o Espírito de Deus. E quando você aprende a se mover assim, o mundo inteiro percebe. Sua postura fala mais alto que suas palavras. Sua serenidade desarma ambientes. Sua firmeza impõe respeito sem esforço. Você se torna alguém que não precisa provar nada, porque a própria presença já comunica poder. Esse é o impacto invisível do autocontrole. É o que transforma qualquer um em alguém que o mundo tenta derrubar, mas nunca consegue. Agora que você entendeu a porta de entrada dessa transformação, é hora de dar o próximo passo e descobrir a primeira regra da mente indobrável: reação silenciosa. A maioria das pessoas acredita que reagir imediatamente é uma forma de defesa, quando na verdade é exatamente o oposto. Quem reage rápido demais revela onde está ferido, onde está vulnerável, onde ainda não amadureceu. A mente forte não se apressa em provar nada. A mente forte observa, filtra, analisa e só depois decide se aquilo merece ou não uma resposta. Esse é o poder da reação silenciosa. Não é indiferença, é estratégia. Não é passividade, é domínio. Quando você aprende a ficar em silêncio diante do que quer te tirar do equilíbrio, algo extraordinário acontece.
O controle volta para as suas mãos. É como se o inimigo perdesse acesso ao painel que comanda suas emoções. E isso o desconcerta. Pessoas que tentam te provocar, manipular ou diminuir esperam ver o impacto daquilo que fizeram. Esperam ver você perder a calma, se justificar, se explicar, tentar provar o que não precisa ser provado. Mas quando você não entrega nada disso, quando você permanece firme e sereno, algo dentro delas quebra. Elas percebem que não tem mais influência sobre você. Há um motivo espiritual profundo para isso. A sabedoria bíblica diz que até o insensato pode parecer sábio quando se cala. Isso não é sobre esconder fraquezas, é sobre revelar maturidade. Ficar em silêncio quando o orgulho te manda gritar é uma forma de vitória espiritual. É o momento em que você decide que a sua paz vale mais do que a necessidade de ter razão. E quando essa decisão passa a fazer parte do seu caráter, o ambiente deixa de te controlar. Situações deixam de te dominar. Pessoas deixam de te usar emocionalmente. A reação silenciosa é um limite invisível que você estabelece entre você e o caos. Funciona como um muro que protege sua clareza e sua dignidade. O silêncio te dá tempo para pensar com lucidez, te dá espaço para não agir movido pela raiva, te dá a chance de responder como alguém guiado pelo espírito, não pela impulsividade. É nesse intervalo que muitos encontram a vontade de Deus para a situação, porque é no silêncio que a alma volta a ouvir com precisão. Ao mesmo tempo, esse comportamento muda completamente a maneira como as pessoas te veem. A ausência de reação é percebida como força. Pessoas emocionalmente instáveis fazem barulho. Pessoas inseguras precisam responder na mesma hora. Pessoas desesperadas precisam provar pontos. Mas aqueles que têm convicção, aqueles que sabem quem são, aqueles que têm propósito caminhando dentro de si, esses falam menos, observam mais e reagem apenas quando necessário. E quando o fazem, cada palavra tem peso, porque não é fogo emocional, é direção. Quando você pratica a reação silenciosa, você envia uma mensagem clara. Meu valor não está à venda. Minha paz não está em jogo. Meu eixo não se desloca por qualquer opinião passageira. Essa postura transforma a maneira como você se relaciona com o mundo, porque te coloca no controle de si mesmo. E controlar a si mesmo é a primeira forma de autoridade verdadeira. Agora que você entendeu como o silêncio se torna uma linguagem de poder, é hora de dar um passo ainda mais profundo e descobrir a técnica que impede qualquer pessoa de te desestabilizar por impulso. E se em algum momento deste conteúdo você sentir que algo dentro de você está sendo despertado, faça apenas uma coisa. Permaneça comigo. Continue ouvindo, porque cada próximo princípio aprofunda ainda mais essa transformação. E, se isso fizer sentido, não deixe de fazer parte dessa caminhada aqui no canal. Há verdades que não foram feitas para serem vividas sozinho. Distanciamento interno imediato. Existe um segredo que separa quem é emocionalmente frágil de quem se torna praticamente inatingível. É a capacidade de criar distância interna no exato instante em que algo tenta te atingir. Não é frieza, não é indiferença. É uma habilidade espiritual e mental de interromper o impacto antes que ele te domine. Esse distanciamento imediato é o que impede você de agir por impulso, de responder com raiva, de se deixar arrastar pelo que os outros querem que você sinta. O que muitos não entendem é que essa capacidade não surge automaticamente. Ela é treinada, fortalecida e, acima de tudo, guiada por um senso profundo de propósito. Imagine que alguém lança uma crítica, uma afronta, uma humilhação, uma acusação. A pessoa faz isso esperando encontrar um ponto fraco. Espera te ver vacilar, perder o eixo, se defender desesperadamente.
Mas quando você cria essa distância interna, algo muda. Você observa o ataque sem se fundir com ele. Você escuta a palavra sem permitir que ela entre no centro do seu valor. Você vê a situação de fora, como se fosse um espectador da sua própria história. Essa pequena pausa é poderosa. Ela quebra o ciclo que aprisiona tantas pessoas. Estímulo, emoções descontroladas, reação impulsiva, arrependimento. Esse processo impede que seus pensamentos se embaralhem. Ele cria espaço para você trazer Deus para dentro da resposta. Porque quando você permite que o Espírito Santo ocupe esse intervalo entre o que te atinge e o que você sente, sua mente deixa de reagir como vítima e passa a reagir como alguém guiado. O domínio próprio, afinal, nasce dessa rendição interior. Não é apenas controlar a si mesmo, é permitir que Deus te conduza antes que suas emoções assumam o comando. É o que transforma a fraqueza em maturidade. A filosofia antiga falava desse distanciamento como a chave para a liberdade. Mas a fé vai além. Ela te dá força para transformar esse espaço interno em um altar de sabedoria. Quando você treina esse mecanismo, você para de absorver o que não pertence a você. Uma crítica injusta deixa de ser uma sentença e passa a ser apenas uma opinião. Uma provocação deixa de ser um gatilho e vira apenas uma informação. Um ataque deixa de ser um golpe emocional e se torna uma oportunidade de mostrar autoridade sobre si mesmo. Esse distanciamento também muda a forma como você interpreta o mundo. Você não reage mais automaticamente. Você passa a escolher, com clareza e firmeza, qual será a sua postura. Isso destrói a manipulação emocional. Porque quando alguém tenta apertar um dos seus botões e percebe que você não se move, que você filtrou a intenção, que você não concedeu acesso ao seu coração, o jogo acaba. A pessoa perde o poder que achou que tinha. A verdade é que a maioria vive escrava das próprias emoções, porque nunca aprendeu a separar o que sente do que é. Quem domina o distanciamento interno rompe essa prisão. E quando você rompe, você se torna leve, você se torna centrado, você se torna alguém que ninguém consegue dobrar. Agora que você dominou a técnica que impede qualquer impacto emocional de te controlar, é hora de entender como essa postura desmonta manipulações e quebra ciclos que tentaram te prender por anos. Quebrar a cadeia de controle. Toda manipulação emocional depende de uma única coisa, a sua reação. Quem tenta te afetar não está interessado no que diz, mas no que você sente depois do que foi dito. Não é a palavra que fere, é o efeito que ela causa. Não é o gesto que machuca, mas a emoção que ele dispara. A pessoa que tenta te controlar emocionalmente precisa que você responda exatamente como ela imagina. É um roteiro invisível. Um jogo silencioso, uma estratégia calculada. E é por isso que a mente indobrável destrói a manipulação na raiz. Ela não entrega o que o manipulador espera. Ela quebra o script. Quando alguém tenta te provocar, a intenção é uma só: te arrastar para o terreno onde você perde o controle. É ver você se justificar, se exaltar, se defender, tentar provar seu valor. Porque no momento em que você faz isso, você já está sendo controlado. A pessoa conseguiu te acessar, conseguiu te desequilibrar, conseguiu te tirar do seu propósito. E é exatamente ali que muitos perdem a batalha. Não porque são fracos, mas porque ainda não perceberam que estão presos em um ciclo emocional que se repete com diferentes pessoas e situações. A mente forte enxerga esse ciclo. Ela sabe que toda manipulação precisa de combustível. E ela corta esse combustível na hora. Quando você não reage, quando você não se altera, quando você mantém sua postura intacta, o manipulador perde o controle da narrativa. O ataque perde a eficácia. O golpe emocional perde força.
Aquilo que deveria te machucar se transforma em uma tentativa frustrada, e a pessoa percebe que perdeu o acesso ao seu interior. Nada desconcerta mais um manipulador do que descobrir que não é mais capaz de controlar as emoções da vítima que ele criou na própria imaginação. Isso não é arrogância, isso é autodefesa espiritual. A Bíblia diz que o sábio vê o mal e se afasta. O insensato continua e sofre as consequências. Quando você escolhe não alimentar o jogo emocional, você está se afastando do mal, está se protegendo, está recusando entrar em guerras que não edificam sua vida. Essa postura exige maturidade e, principalmente, discernimento, porque manipulação nem sempre vem de inimigos declarados. Às vezes, vem disfarçada de preocupação, proximidade ou até carinho. Mas o que revela a intenção é sempre o mesmo ponto, o impacto emocional que a pessoa tenta provocar. Quando você desenvolve a capacidade de cortar a cadeia de controle, sua vida muda. Situações que antes te roubavam energia agora se tornam irrelevantes. Pessoas que antes dominavam teu emocional agora perdem o acesso. Você recupera a autonomia, recupera foco, recupera a paz. Sua mente deixa de ser um território vulnerável e se transforma em uma fortaleza espiritual, construída com consciência, propósito e domínio próprio. Nada entra sem sua permissão, nada te derruba sem sua autorização. E o que muitos não percebem é que essa postura não apenas bloqueia a manipulação, mas também fortalece sua identidade. Quanto menos você reage ao que tenta te controlar, mais você descobre o que realmente importa. Você começa a filtrar suas prioridades, redefinir seus limites, selecionar suas batalhas. A pessoa que tentou te dobrar descobre tarde demais que você já não está no jogo. Agora que você aprendeu como quebrar a cadeia de controle e destruir qualquer tentativa de manipulação, é hora de avançar para uma revelação ainda mais profunda. Como escolher quem realmente merece acesso ao seu coração e quem não deve atravessar suas barreiras internas. Círculo da convivência. Existe um erro que muitos cometem: acreditar que precisam tratar todo mundo com o mesmo nível de acesso emocional. Isso é uma porta aberta para a exaustão. A verdade é que nem todos merecem entrar nos espaços mais profundos da sua vida. Nem todos têm maturidade para lidar com sua vulnerabilidade, suas dores, suas expectativas, seus sonhos. A mente indobrável conhece essa regra e a pratica com convicção. A convivência pode ser ampla, mas o acesso é seletivo. Pessoas fortes não isolam o mundo, mas também não entregam seu mundo a qualquer pessoa. Elas sabem que convivência é uma coisa, influência é outra. Há pessoas que você encontra, mas que não devem moldar seus sentimentos. Há pessoas com quem você conversa, mas que não devem carregar suas confidências. Há pessoas próximas no ambiente, mas distantes no coração. Isso não é frieza, é sabedoria, é proteção, é discernimento, é filtro espiritual. Quando você entende isso, muitas situações deixam de te afetar porque você aprende a colocar cada pessoa no lugar certo dentro da sua vida. Aquilo que te feriu profundamente, vindo de alguém sem permissão emocional, não deveria ter tido peso. Aquilo que você abraçou como crítica destrutiva não deveria ter atravessado sua alma. A dor só entrou porque você deixou a porta destrancada. A mente indobrável tranca essa porta e entrega a chave apenas a quem realmente merece. E esse merecimento não vem de palavras bonitas, mas de atitudes consistentes, caráter provado e amor genuíno. Há uma passagem bíblica que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Isso não significa levantar muros intransponíveis, mas sim aprender a proteger o espaço onde Deus trabalha dentro de você. Se esse espaço é exposto a qualquer pessoa, ele se torna um campo vulnerável. Pessoas confusas geram confusão. Pessoas instáveis instigam
instabilidade. Pessoas feridas sangram em cima de você e, sem perceber, você começa a absorver sentimentos que não são seus. Começa a carregar medos que nunca nasceram em você. Começa a se perder em batalhas que não pertencem ao seu propósito. A mente que ninguém consegue dobrar pratica convivência saudável, mas limites firmes. Ela sabe quem merece proximidade e quem só deve ser tratado com cordialidade. Ela sabe que algumas vozes edificam e outras apenas drenam energia. Ela sabe que certos vínculos fortalecem o propósito, enquanto outros tentam desviá-lo. Quanto mais você afina essa percepção, mais leve e centrada sua vida se torna. Porque você deixa de gastar energia tentando satisfazer expectativas de pessoas que não têm nenhuma responsabilidade sobre seu destino. Esse filtro emocional faz com que situações que antes te abalavam profundamente se tornem apenas ruídos distantes. Você para de depositar sua confiança em pessoas instáveis. Para de esperar maturidade de quem ainda não amadureceu. Para de depender emocionalmente de quem não consegue oferecer estabilidade. E essa postura gera liberdade. Uma liberdade que te permite amar, servir e conviver sem perder a si mesmo no processo. Quando você domina esse princípio, sua mente entra em um novo nível de blindagem. O que antes te desestabilizava agora não tem força. O que antes roubava sua paz agora é apenas barulho apagado. O que antes parecia pessoal agora é percebido como reflexo do outro e não do seu valor. Esse é o poder de selecionar quem atravessa as fronteiras internas da sua vida. Agora que você aprendeu a proteger seu círculo, é hora de avançar para um dos princípios mais mal compreendidos, mas também um dos mais poderosos para manter a serenidade e o foco. Indiferença estratégica. A palavra indiferença costuma soar negativa, quase como se fosse descaso ou falta de amor. Mas a verdade é que existe um tipo de indiferença que não nasce da frieza, e sim da sabedoria. É a indiferença estratégica. Ela não ignora as pessoas, ignora o poder que certas situações têm sobre você. Ela não rejeita sentimentos, apenas rejeita carregar emoções que não pertencem ao seu propósito. A mente indobrável domina essa arte, porque entende que nem tudo merece atenção, nem todo conflito merece esforço e nem toda opinião merece espaço interno. A indiferença moral, aquela que afasta, desumaniza e endurece o coração, é destrutiva. Mas a indiferença estratégica é um escudo. Ela diz: isso não define quem eu sou, isso não determina meu valor, isso não merece roubar minha paz. É aqui que muitos confundem força com arrogância. Ser forte não é confrontar tudo, é discernir o que merece ser confrontado. É não gastar energia com o que foi criado apenas para te perturbar. É não permitir que provocações de quem não conhece sua essência se tornem ruídos dentro da sua alma. Quando você pratica essa forma de indiferença, você experimenta uma mudança profunda. Palavras que antes te feriam, agora passam como vento. Críticas sem fundamento deixam de ser crises. Expectativas alheias param de se transformar em culpas. A opinião dos que não caminham com Deus deixa de competir com a voz de Deus dentro de você. A indiferença estratégica te devolve o foco, porque ela silencia tudo o que tenta distrair você do seu chamado. Há uma sabedoria espiritual que diz que devemos renovar a mente todos os dias. Isso significa filtrar pensamentos, emoções e vozes externas. Significa não permitir que aquilo que não edifica se torne fundamento. Quando você entende esse princípio, percebe que a maior parte das batalhas emocionais que enfrenta não são contra pessoas, mas contra distrações, contra ruídos, contra expectativas irreais, contra suposições, contra interpretações equivocadas.
A indiferença estratégica corta essas raízes antes que se transformem em tormentas. E o mais interessante é que essa postura passa a refletir algo muito profundo: maturidade. Pessoas que precisam provar força são instáveis. Quem realmente é forte não precisa anunciar. Quem é seguro não precisa confrontar tudo. Quem tem um propósito não perde tempo com provocações. A indiferença estratégica mostra que você conhece seu valor, que está centrado em Deus, que não se deixa mover por impulsos externos. Você percebe que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em situações que não levam à construção de nada. A consequência disso é clara. Você se torna alguém difícil de manipular. Porque nada confunde mais quem tenta te afetar do que perceber que você não se importa com o impacto que eles esperavam causar. Quando você não reage ao que foi desenhado para te atingir, a pessoa perde o acesso, perde a estratégia, perde o controle, perde o poder. E com o tempo, perde o interesse em tentar te atingir novamente, porque a indiferença estratégica cancelou o jogo emocional desde o início. Quando você alcança esse nível de domínio interno, algo extraordinário acontece. A paz deixa de ser circunstancial e passa a ser estrutural. Você não depende do ambiente para estar equilibrado. Você não depende do silêncio externo para ter silêncio interno. Você não depende do comportamento dos outros para manter a sua postura. Sua estabilidade vem de dentro. E tudo o que vem de dentro, quando é fundamentado em Deus, ninguém consegue roubar. Agora que você aprendeu a usar a indiferença estratégica como um escudo emocional e espiritual, é hora de entender o que sustenta essa força. Uma identidade tão sólida que nenhuma crítica consegue penetrar. Identidade inabalável. A mente que ninguém consegue dobrar não nasce do silêncio, nem da estratégia, nem da postura. Ela nasce da identidade. Porque tudo o que tentam usar contra você só funciona quando encontram dentro de você uma dúvida sobre quem você é. A crítica só penetra onde existe insegurança. A ofensa só dói onde existe fragilidade. A manipulação só funciona onde existe medo de perder algo. É por isso que a verdadeira força não aparece quando você controla a situação, mas quando você se torna alguém que não é controlado por circunstância nenhuma. A identidade inabalável não é criada pelo mundo, é revelada por Deus. Quando você descobre quem é nele, sua base deixa de ser circunstancial e passa a ser espiritual. Você deixa de depender da opinião das pessoas, porque agora sua vida se ancora em algo eterno. Deixa de buscar validação, porque agora você tem convicção. Deixa de temer rejeição, porque agora entende que aquilo que Deus constrói em você não pode ser destruído por comentários humanos. Esse tipo de identidade transforma tudo ao seu redor. Você não reage mais como alguém que se sente ameaçado, porque sabe que nada externo pode roubar o que Deus colocou dentro de você. Você para de se abalar com comparações, porque sabe que a sua jornada é única. Para de disputar lugares, porque sabe que o seu propósito já foi reservado. Para de implorar aceitação, porque percebe que aqueles que são destinados à sua vida reconhecerão seu valor naturalmente, sem chantagem emocional. Quando você constrói uma identidade sólida, começa a enxergar o mundo de forma diferente. Uma crítica deixa de ser um golpe e passa a ser uma informação. Uma falha deixa de ser um fim e passa a ser um recálculo. Um atraso deixa de ser frustração e passa a ser preparação. A identidade inabalável filtra tudo à luz de quem você é, não de quem os outros dizem que você deveria ser. É isso que impede que você se dobre. A fé te dá essa estabilidade porque revela que você não está à mercê do acaso. Você não está improvisando sua existência. Você está caminhando dentro de um plano, e quando você caminha com essa consciência, nada te desloca.
O que deveria te destruir agora te ensina. O que deveria te desmotivar agora te amadurece. O que deveria te confundir agora te aprofunda. Você deixa de ser moldado pelo ambiente e passa a moldar sua postura diante dele. E há algo ainda mais profundo. Pessoas com identidade inabalável transmitem essa força mesmo sem dizer uma palavra. É perceptível, é visível, é quase palpável. A presença delas carrega estabilidade. O olhar delas comunica convicção. A forma como caminham, falam e decidem revela que nada externo dirige o interno. Isso atrai respeito, mesmo de quem não gosta delas. Porque o mundo respeita quem sabe quem é. O mundo respeita quem não negocia a essência. O mundo respeita quem permanece firme quando tudo tenta desmoronar. Construir essa identidade é o que impede que você viva reagindo ao ambiente. Quem sabe quem é não responde ao caos com desespero, porque sabe que sua estrutura não depende da tempestade. E é justamente essa estabilidade que prepara o terreno para o próximo princípio. A forma como você conversa consigo mesmo determina se sua mente será uma prisão ou uma fortaleza. Agora que você entende de onde vem a verdadeira força interior, é hora de entrar no coração do processo. A narrativa interna que sustenta sua estabilidade emocional. Narrativa interna. A maior batalha da sua vida não acontece do lado de fora. Ela acontece dentro da sua mente, naquela voz silenciosa que conversa com você quando ninguém está por perto. Essa voz define se você se levanta ou se esgota, se avança ou se paralisa, se fortalece ou se quebra. Pessoas emocionalmente frágeis costumam ter uma narrativa interna que reforça medo, insegurança e comparação. Já a mente indobrável constrói uma narrativa que interpreta ataques como testes, críticas como filtros e desafios como ferramentas de Deus para moldar a maturidade. É aqui que muitos se perdem. Não percebem que cada situação externa desperta uma conversa interna. Alguém te critica e sua mente diz, eu não sou bom o bastante. Alguém te rejeita e sua mente sussurra, eu não sou digno. Alguém te provoca e sua mente dispara, eu preciso provar valor. Essa narrativa cria dependência emocional, gera vulnerabilidade e te deixa preso a um ciclo de aprovação. Mas quando você aprende a dominar essa voz interna, tudo muda. Não porque o mundo deixa de te atacar, mas porque sua interpretação deixa de te fragilizar. A mente forte usa a narrativa interna como arma de defesa e como instrumento de direção. Ela não nega a dor, mas transforma a dor em propósito. Ela não ignora a crítica, mas pergunta, o que posso aprender com isso? Ela não absorve rejeição, mas declara, o meu valor não está em jogo. Ela não se desespera diante da pressão, porque sabe que pressão é matéria-prima do crescimento. Essa postura não nasce espontaneamente. Ela é construída na repetição da consciência e no alinhamento com o que Deus diz ao seu respeito. A fé profunda te dá palavras diferentes para conversar consigo mesmo. Em vez de repetir pensamentos destrutivos, você começa a declarar verdades espirituais que estruturam sua estabilidade. Em vez de dizer, eu não consigo, você afirma, com Deus eu posso. Em vez de dizer, isso vai me derrubar, você declara, isso vai me fortalecer. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo, você aprende a perguntar, o que isso está produzindo em mim? Essa mudança de narrativa não é apenas psicológica, é espiritual. É ela que faz você ver as batalhas de outro ângulo. Quando sua narrativa interna se alinha com o propósito, até aquilo que foi dito para te destruir perde sentido. Você deixa de interpretar a vida a partir do olhar do outro e passa a interpretá-la a partir do que Deus está edificando em você. Situações que antes eram tempestades, agora se tornam degraus. Palavras que antes te feriam se tornam irrelevantes.
Ataques que antes te abalavam se tornam pequenos ruídos diante da convicção que você carrega. E o mais poderoso é que essa narrativa cria consistência. Enquanto muitos desmoronam diante de uma palavra dura, você permanece firme porque sua segurança não está nos acontecimentos, está na interpretação que você faz deles. É isso que transforma a mente comum em uma fortaleza. Não é evitar o caos, é aprender a narrar o caos de forma que ele não consiga te dominar. Pessoas com narrativa interna forte enxergam além do momento. Elas entendem que nada na vida é aleatório. Cada desafio é uma convocação. Cada pressão é um convite. Cada aparente perda é um redirecionamento. E quando você se posiciona assim, sua mente se torna indestrutível. Porque ninguém pode controlar uma pessoa que controla sua própria narrativa. Agora que você dominou a arte de proteger sua mente por dentro, é hora de aprender o princípio que elimina frustrações, desativa gatilhos emocionais e devolve a leveza espiritual. A regra de ouro das expectativas. Dominar expectativas. Grande parte das dores emocionais que você carrega não veio do que as pessoas fizeram, mas do que você esperava que elas fizessem. A frustração nasce da diferença entre a realidade e a expectativa que você construiu. E quanto mais alta for sua expectativa sobre comportamento humano, mais vulnerável você se torna. A mente indobrável aprendeu algo que a maioria ignora. Dominar expectativas é a chave para dominar reações. Quando você espera menos dos outros, você sofre menos, se surpreende mais e reage com muito mais sabedoria. Não se trata de perder a fé nas pessoas, mas de alinhar a realidade com maturidade. Há pessoas que simplesmente não podem te entregar aquilo que você imagina. Não porque são más, mas porque ainda não têm estrutura emocional, consciência espiritual ou crescimento suficiente para isso. Quando você compreende isso, você abandona a ilusão e abraça a lucidez. Você para de cobrar profundidade de quem só sabe viver na superfície, para de esperar lealdade de quem ainda não sabe ser leal consigo mesmo. Para de exigir sensibilidade de quem ainda não curou suas próprias feridas. Dominar expectativas é um ato de libertação. Significa parar de emprestar seu coração para situações previsíveis. Significa não se abalar com atitudes que já eram esperadas. Significa não transformar comportamento imaturo em tragédia pessoal. Quando você entende que cada pessoa só pode oferecer o nível de consciência que possui, você deixa de se decepcionar com frequência. Porque agora sua mente não está mais reagindo ao ideal, e sim à realidade. A fé te ensina esse princípio de forma profunda. Jesus conhecia o coração humano, por isso não se surpreendia com ingratidão, indiferença ou traição. Ele não ajustava seu valor conforme as reações alheias. Ele sabia quem ele era e, por isso, não se abria emocionalmente para todos de forma igual. Ele convivia com multidões, mas compartilhava seu coração apenas com poucos. Isso não era falta de amor, era sabedoria, era maturidade, era proteção. Quando você domina suas expectativas, começa a enxergar as pessoas com compaixão, não com cobrança. Você deixa de sofrer por esperar que alguém corresponda a algo que não tem capacidade de oferecer. Você para de criar histórias na sua mente que não existem na vida real. E isso acaba com uma grande fonte de dor emocional. O que antes te abalava profundamente agora apenas confirma aquilo que você já sabia. E quando você já sabe, você não sofre. Você apenas decide sua postura. Esse princípio reduz seus gatilhos internos. A atitude inesperada de alguém não te derruba mais, porque você não espera a perfeição. A falta de reconhecimento não te machuca mais, porque você não baseia seu valor nisso. A ausência de reciprocidade não te paralisa mais, porque você não depende dela para continuar.
Você passa a responder às situações com calma, clareza e propósito, porque sua estabilidade não depende mais do comportamento alheio. Dominar expectativas não endurece o coração, ele o liberta. E essa liberdade abre espaço para você viver com mais leveza, mais foco e mais presença espiritual. Agora, as circunstâncias não ditam sua reação e as pessoas não controlam seu humor. Sua alma se torna mais estável, mais madura e mais alinhada com o que Deus está formando dentro de você. Tendo entendido esse princípio que elimina frustrações antes mesmo que elas ocorram, chegou o momento de mergulhar no estágio final. A postura invisível que transforma tudo sem que você precise provar nada a ninguém. Postura invisível. Chega um ponto da jornada em que você percebe que não precisa mais provar nada a ninguém. A verdadeira força não é anunciada. Ela é percebida. Ela se revela na forma como você entra em um ambiente, na calma com que você decide, na serenidade que permanece mesmo quando tudo ao redor tenta te desestabilizar. Essa é a postura invisível. Ela não faz barulho, não busca reconhecimento, não disputa a atenção. Ela simplesmente existe e, por existir, transforma tudo ao redor. A postura invisível é construída quando você alcança um nível de maturidade em que seu interior se torna mais forte do que qualquer provocação externa. Você já não precisa responder imediatamente, já não precisa se justificar, já não precisa discutir para provar um ponto. Em vez disso, sua reação, ou a ausência dela, comunica estabilidade. Pessoas fortes não intimidam pela voz, intimidam pela calma. Não impõem respeito pelo volume, mas pela coerência. Não se destacam pela necessidade de serem vistas, mas pelo impacto que sua presença causa. Esse tipo de postura nasce de um coração alinhado com Deus. Quando você entende que sua identidade está segura nele, que seu propósito está guardado nele e que sua trajetória é sustentada por ele, você simplesmente para de lutar batalhas que não fazem sentido. Você deixa de ser reativo e passa a ser intencional. Deixa de viver para agradar e passa a viver para cumprir seu chamado. Quando a aprovação de Deus se torna suficiente, a opinião humana perde força. E quando a opinião humana perde força, ninguém consegue dobrar seu ânimo. A postura invisível também carrega algo que poucas pessoas percebem: autoridade espiritual. É a autoridade de quem aprendeu a dominar a si mesmo, de quem controla a própria mente, de quem não se move por impulsos. Essa autoridade silenciosa é percebida nos detalhes, no jeito como você recusa uma discussão desnecessária, na forma como mantém a calma diante de um ataque, no silêncio consciente que você escolhe quando tentam te provocar. Essa postura não é fuga, é escolha. É soberania emocional, é maturidade. É uma declaração que diz: eu não estou aqui para provar quem sou, estou aqui para viver quem sou. E é exatamente isso que te torna inquebrável. Pessoas que precisam provar força estão sempre vulneráveis, sempre à mercê de crítica, comparação e validação. Já aqueles que carregam força verdadeira não precisam provar sua identidade, porque ela fala por si. Quando sua vida está alinhada com valores sólidos, quando seu coração está fundamentado na verdade e quando sua mente é governada pela paz de Deus, sua postura muda o ambiente. Sem esforço, sem disputa, sem explicação. A postura invisível é o estágio em que sua mente se torna uma fortaleza. O caos pode rugir, mas você permanece firme. As pessoas podem tentar te atingir, mas você não se abala. A vida pode te pressionar, mas você não perde o eixo. Porque agora a sua força não depende do que acontece do lado de fora, mas do que Deus estabeleceu do lado de dentro. E aquilo que Deus estabelece, ninguém derruba.
É nesse ponto que você descobre que agir como se nada te afetasse não é fingimento. É fruto de uma construção interna profunda. Uma construção feita de escolhas, princípios, fé e domínio próprio. A mente que ninguém consegue dobrar é resultado de um coração que decidiu ser guiado por Deus, não pelo caos. E quando essa transformação acontece, você finalmente entende que sua maior arma nunca foi barulho ou reação, mas a estabilidade silenciosa que carrega propósito e convicção.